Fala peregrinos, tudo bem com vocês? Lucas Moraes por aqui e hoje nós temos um papo reto muito especial. Eu tenho a honra de receber esse grande homem que tanto me inspira e tanto me ajuda na minha caminhada cristã. E é com muita alegria que eu recebo aqui no Papo Reto meu pai na fé, pastor José Febrini. Tudo bem, meu pastor? Seja bem-vindo ao Papo Reto. Amém, Lucas. Prazer estar aqui com você para esse bate-papo. E estamos à disposição aí. Muito prazer mesmo estar aqui. Amém, meu pastor. Para quem não sabe, o pastor Febrini ele tem uma característica que é o amor pela palavra. E o tema de hoje vai ser o poder do Evangelho. Pastor, quando o assunto é a leitura, da Bíblia, logo pensamos em você. E é nítido ver o seu amor pelas Escrituras. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo lhe perguntando como que nasceu esse amor pela palavra. Então, Lucas, eu tive muita sorte com o meu primeiro pastor. Meu primeiro pastor, ele me orientou muito sobre a palavra de Deus. E logo nos meus primeiros meses de gatinhando no Evangelho, eu comecei a me dedicar à palavra de Deus. Eu não perdia culto de ensino. Eu comecei a gostar, a me interessar. Aquilo lá começou a mexer comigo, sabe? O amor foi gerando assim, porque nada acontece por acaso, nada acontece de um dia para o outro, né? Ninguém se converte de um dia para o outro. Então a palavra vai gerando esse amor em nós. A palavra de Deus, você começa a mastigar ela, se alimentar dela, e ela vai gerando uma vida nova em você, né? E desde essa época aí eu não parei mais de me interessar pela palavra de Deus, por estudo, por livros, por tudo que seja ministração que eu vejo que é palavra de Deus, que é tudo dentro da Bíblia, que é genuíno mesmo, né? Porque o Evangelho precisa ser genuíno. E então você identifica, é muito natural quando você identifica alguém que está ministrando algo fora, heresia, algo que não tenha nada a ver com a palavra de Deus. E isso traz para o crente que se alimenta dessa palavra não ser enganado. Porque o que tem de crente aí engodado, né, com tantas coisas, tantas heresias que tem nas igrejas aí, porque a pessoa não lê Bíblia, a pessoa não se interessa, não busca conhecimento, né? E a Bíblia é muito cara, né? Porque aquele que não busca conhecimento, né? O meu povo peca porque não tem conhecimento, não busca, né? Então se você não buscar a palavra de Deus, fica complicado. E eu sou muito grato a esse meu primeiro pastor, o pastor Levi, que me orientou nesse caminho da palavra, né? E eu me apaixonei. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus desde do meu início, desde a minha infância aí. Posso dizer assim. Pastor Febrini, quem lhe acompanha nas ministrações sabe que toda mensagem que você ministra sempre tem aquela frase de impacto, sabe? Como a ceia é o maior evento espiritual da terra, não fuja da ceia por causa do pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia. Mas há uma especial que diz se for para escolher um culto para participar durante a semana, que seja o culto de ensino. Então nós sabemos que o culto de ensino você considera como algo primordial na vida de um cristão. Então qual é a importância do culto de ensino na vida de um cristão? Isso é muito importante, Lucas. Essa pergunta é fundamental porque a gente tem visto, né, pessoas durante o meu ministério aí de 23 anos, pessoas que não crescem, que ficam raquíticas, pessoas que espiritualmente não se fortalecem, não amadurecem, passa anos e anos na igreja e continua do mesmo jeito. Não pode, né? O Evangelho é poder, o Evangelho é transformação, é mudança, né? É vida. E quando o Evangelho gera vida na pessoa, a pessoa não pode continuar da mesma forma. Ela tem que crescer espiritualmente, principalmente espiritualmente, e desenvolver o seu ministério dentro da igreja.
né? Deus, ele nos concede um dom e é para todos esse dom. Não é dom só para pastor, ou só para músico, ou só para... Não, é para todo mundo. Então todo mundo que se envolve com a palavra de Deus cresce. Quem não se envolve continua menino, continua na mesmice, continua só fazendo coisas que desagradam a Deus e não aprende, né? A pessoa passa anos e anos. Então logo quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu disse para o pessoal, eu falei: pessoal, quer faltar? Falta no culto de domingo, mas não falta no culto de ensino. Porque é no culto de ensino onde você se alimenta. É o culto de ensino que vai te fortalecer, que vai te dar ânimo, que vai te dar graça, que vai te dar força, que vai fazer você ser um crente para enfrentar as dificuldades, as tribulações, né? O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos preparar para o dia mau. E se você não se alimentar da palavra de Deus, no dia mau você não aguenta, cara. Então a gente tem observado durante esse período as pessoas que frequentam um culto de ensino e os que não frequentam. Aí você vê a vida espiritual daqueles que não frequentam, é raquítica. Porque ele não aprende nada. Você chama ele para dar uma saudação, ele não sabe o que fala. Chega lá na frente, eu não estava preparado. Crente despreparado é crente que não lê Bíblia. Crente que lê Bíblia sempre está preparado, ele sempre tem uma palavra no coração, ele sempre tem algo para ministrar para a igreja. Porque quando nós subimos no altar, você está ali para edificar as pessoas que estão na tua frente. Então como que você vai edificar alguém se você não participa de um culto de ensino, se você não lê a Bíblia, se você não se envolve com as coisas de Deus, você não tem nada para edificar alguém. E você observa hoje nas igrejas, todas as igrejas, o culto de ensino é um culto que é menos visitado. E culto de oração são os cultos menos visitados na igreja. Por quê? Porque as pessoas não querem se alimentar, não querem se dedicar, não querem renunciar. Acha que o que é bom o culto de domingo é maravilhoso. É maravilhoso o culto de domingo, mas ele é um complemento da semana, né? Então nós temos a célula também, que é importantíssima, porque é realizado um discipulado ali, né? É realizado algo ali que é um complemento do culto. Então se a pessoa começa no culto de quarta-feira, no culto de oração, culto de ensino, e participa na sexta-feira da célula, no domingo, você pode chamar ela e pôr ela lá, pode deixar falar, porque não vai falar besteira. Você entendeu a diferença? A diferença é essa. Quem não participa de culto de ensino não tem o que falar. Não tem o que trazer para o público na igreja, ou para quem está em casa numa live. Essa é a diferença. Então o culto de ensino é fundamental, cara. Eu aprendi isso. Eu vivi muitos anos com isso. Pastor Atalaia também foi um homem que me ensinou muita coisa, porque a gente fazia 3 cultos de ensino, fazia aqui na sede, fazia lá no Parque Viana e na São José. Então a gente fazia 3 cultos, participava dos 3 cultos de ensino, e quando terminava o culto de ensino, a gente subia para minha casa. A gente jantava, Silvana preparava uma comida, a gente jantava e depois a gente estudava até de madrugada. Só que aí já era um estudo mais profundo, né? Às vezes estudava homilética, às vezes sempre se aprofundando na palavra. Então isso vai alimentando o teu espírito. Isso vai te preparando para o amanhã. Vai te preparando para você poder enfrentar as coisas, para você ter, para edificar as pessoas, você precisa ter conteúdo. E como é que Deus vai te alimentar se você não está com os ouvidos abertos para a palavra dele? Então é isso aí, por isso que eu sempre... Pessoal, falta no culto de domingo, vai para o shopping no culto de domingo se você não pode vir para a igreja, quer faltar, mas não falta no culto de ensino. É fundamental para o crente. Amém, pastor. Agora uma pergunta polêmica. Certo tempo atrás, houve um comentário de um líder que gerou uma polêmica entre os cristãos, e onde ele afirmou que a Bíblia precisava ser atualizada. Qual a sua visão sobre esse fato? A Bíblia deve se enquadrar à nossa geração ou nós que devemos se enquadrar à Bíblia? Nossa, cara, isso
fora de série, né? Se você ouvir de um pastor evangélico falar uma coisa dessa, aí eu fiquei horrorizado. Eu não acreditei quando no comentário, eu fui ver o vídeo que estava, não sei se ainda está na internet, mas estava ainda na internet, porque eu não acreditava, cara, não acreditava que aquele cara ia fazer um comentário daquele, porque é um absurdo isso, porque, a palavra de Deus, ela é tão eficaz, como ela foi há 2000 anos atrás, ela é hoje e ela vai ser sempre. Não se tem que se colocar nenhuma vírgula, nenhum ponto na palavra de Deus, porque ela é maravilhosa para nós e às vezes a gente observa que as pessoas querem trazer a palavra de acordo com o que você vive e não você viver de acordo com o que é a palavra de Deus. As pessoas estão querendo inverter as coisas. Por isso esse comentário, por isso o cara quer se apoiar em coisas que não estão na palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus se apoie nessas coisas, né? Então, são coisas absurdas, cara, que a gente vê hoje, tanto, não vou falar só os jovens não, tem muito cara aí velho, aí, que esse pastor aí não é novo não, ele já é um cara bem rodado já e você vê que eles querem trazer o que eles estão vivenciando ou praticando, para que a palavra apoie isso, e a palavra não vai apoiar isso, né? As nossas práticas que nós fazemos estão fora da Bíblia, a Bíblia não vai apoiar, Deus não vai apoiar isso de maneira nenhuma. Então, os caras querem fazer uma Bíblia, então eles vão ter que inventar uma outra Bíblia, porque essa palavra aqui, cara, essa não pode ser mudada. Essa aí, ela é eficaz do jeito que ela é. E se nós acrescentarmos uma vírgula nela, nós já vamos estar colocando heresia na Bíblia, vamos estar fazendo com que a Bíblia esteja de acordo com o que nós vivemos, e não pode, de maneira nenhuma. Nós temos que viver o que a Bíblia é. Por isso que Tiago diz que nós temos que praticá-la, colocar ela em prática, e não fazer com que as nossas práticas sejam apoiadas pela palavra de Deus. É nós que temos que praticar a palavra. Você entendeu? Então, eu fiquei muito triste com esse pastor aí. Eu gostava dele, tinha uma admiração por ele. E depois disso, é claro que a gente vê que quando a pessoa tem uma visão dessa, né, faz um comentário desse, é uma pessoa que eu não me interesso nem ouvir, nem na internet, nada mais, porque é muito triste, cara, um pastor evangélico fala isso. É muito triste para nós, e eu espero que as pessoas que ouviram isso, se tem conhecimento da Bíblia, não vai cair nessa. Não vai cair nessa. E sabe o que é mais interessante, Lucas? É que você observa as pessoas que praticam as coisas erradas, né? Elas praticam as coisas erradas que a Bíblia não apoia, e elas começam a buscar argumento para que Deus... Deus não se importa com isso. Como é que Deus não vai se importar se eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus? Como que Deus não vai se importar? Porque Ele me ama. Ele te ama desde que você não pratique as coisas erradas, né? Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. As pessoas não entendem isso. Não, Deus me ama, então eu posso pecar, eu posso fazer tudo de errado, eu posso praticar as coisas que Deus não se agrada, porque Ele me ama. Não funciona assim, cara, as coisas, né? A Bíblia, existem regras, existem mandamentos, preceitos que nós precisamos seguir. E nós não podemos fazer com que nós pegamos todos esses mandamentos e esses preceitos e alteramos, aí colocamos, Ele me ama, eu posso continuar praticando isso, que Ele... Não posso, cara, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso pegar a palavra de Deus e fazer com que ela se torne o que eu quero. Eu tenho que me tornar o que a palavra de Deus é.
Amém, pastor. Também outro ponto, é notório observar que muitos pregadores já não ministram mensagens relacionadas à salvação e arrependimento, substituíram, né, a mensagem da cruz por uma mensagem humanista, antropocêntrica, onde o homem, né, tem sido o centro. Qual a sua visão sobre essas substituições? Por que a mensagem da cruz tem sido esquecida na atualidade? Olha, Lucas, isso também é muito triste, cara. Eu fico indignado porque existem duas coisas importantes aí que a gente precisa separar. Primeiro, os pregadores, eles não gostam de pregar o evangelho. Eles gostam de pregar mensagens que vai impactar a igreja. Mensagem que vai fazer a igreja pular, a igreja dar glória, a igreja sacudir. Você entendeu? Porque eles acham que eles fazendo isso, vai haver a possibilidade da igreja convidar eles de novo para o próximo congresso. Né? Isso já é uma das razões. A outra razão é que pregar o evangelho significa pregar para aquele público ali renúncia, santificação. Você precisa parar, você precisa se arrepender. Arrependimento. Hoje as igrejas não pregam mais isso, porque isso não dá ibope, porque isso não agrada aquele que está sentado ali. Você chegar e falar para aquele que está sentado, você precisa se converter, você precisa mudar, você precisa transformar, você precisa crescer, você precisa se tornar uma outra pessoa, viver em novidade de vida, o que diz Paulo. Não, esse não é um evangelho mais que se prega. Agora é um evangelho light. Não, você pode ficar do jeito que você está, você é uma benção. Olha, Deus vai prosperar na tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Né? Esse é um evangelho que agrada, enche os olhos das pessoas. Esse falso evangelho faz com que as pessoas acham que ela não precisa melhorar. E todos nós, Lucas, precisamos melhorar todos os dias. Porque todos os dias nós erramos, nós falhamos. Então nós vamos precisar melhorar todos os dias. E se não tem quem prega isso, quem exorta a igreja, o que acontece com a igreja? A igreja acha que está tudo bem. Ah, não, tá bom, olha, o cara pregou lá que tá do jeito que eu tô, tá ótimo, eu tô levando. Eu vou continuar assim, eu vou continuar com esse evangelho light, né? Ah, eu não preciso abrir mão disso, os meus amigos lá que a gente sai para fazer isso, para jogar, para fazer tal. Não, pode continuar, tudo pode, né? Tudo light. Então, o que acontece, ô Lucas? A gente estamos vivendo dois evangelhos. O evangelho de Cristo e o evangelho que agrada as igrejas. Infelizmente. Né? E isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque o evangelho genuíno, você não precisa inventar nada, cara. Você lê um versículo, a palavra de Deus fala por si própria, ela se revela. Então hoje tem muitos crentes vivendo atrás de revelação. Ah, vou lá porque o cara revela, né? Ah, eu gosto da live do fulano lá porque ele revela, ele sabe tudo, ele fala tudo da minha vida, ele não sei o que, não sei o que. Sabe, cara, é um evangelho tão assim, vamos dizer assim, tão superficial, um evangelho que não vai te trazer nada de bom para a tua vida. Então, cara, se a gente não se apegar no evangelho genuíno, se nós não tivermos o direcionamento para a palavra de Deus, para aquilo que Ele quer, e não aquilo que nos agrada. Porque às vezes você prepara uma mensagem, você fala, mas essa mensagem aqui, nossa, é maravilhosa, né? Eu vou falar isso, vou falar aquilo, isso vai mexer com a igreja, isso vai não sei o quê. Mas não é isso às vezes que Deus quer. Às vezes Deus quer que você fale um versículo simples, aonde está escrito para a pessoa se arrepender, para a pessoa deixar o pecado, para a pessoa começar um novo caminho, uma nova história.
Então isso tem poder. Essa palavra tem poder. Não é aquilo que os pregadores acham que vai mexer com a igreja que tem poder. Isso não tem poder. Poder é a palavra de Deus. Às vezes, quando você começa a falar de santificação, quando você começa a falar de renúncia, você precisa abrir mão, você precisa deixar essas coisas do mundo e começar a viver em novidade de vida. Então isso tem poder, Lucas. Isso é a palavra de Cristo que tem poder. Isso é o evangelho poderoso. E isso nós precisamos manter, cara. Nós precisamos cuidar, zelar por isso. Nós somos os mordomos. Nós temos que zelar pelas coisas de Deus. Né? A igreja não é nossa, cara. Tem muitos caras por aí que acham que ele é o dono da igreja, que ele faz do jeito que ele acha melhor. Não. Nós somos mordomo aqui. Né? Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o dono do reino. Né? As ovelhas são dele. E ele é muito claro quando ele fala sobre isso. Que as ovelhas são dele. Nós simplesmente vamos zelar, vamos cuidar. Mas, infelizmente, a gente vê o cuidado que muitas pessoas têm, né, com as ovelhas. Não estão preocupadas, não obriga, assim, não insiste, não puxa a orelha, não fala nada. Né? O pastor que não puxa a orelha das ovelhas, ele não está nem aí com as ovelhas. Porque o verdadeiro pastor, ele está sempre com o cajado, cuidando. Se a ovelha está indo para um lugar que não pode, ele puxa. Ele vai contornando, conduzindo ela, né, para o melhor pasto, o melhor lugar. Porque esse é o verdadeiro pastor. Ele está zelando pelas ovelhas do Senhor Jesus. E infelizmente a gente acaba vendo coisas igual essa que você falou. E, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, viu, Lucas? Um tempo muito difícil, porque os falsos profetas, eles estão começando a embutir coisas na igreja, heresias na igreja, e isso tem crescido, cara. Isso tem aumentado nas igrejas. Infelizmente, né? É muito triste a gente falar sobre isso, mas é algo que a gente está vendo aí. Você vê igrejas superlotadas, igrejas grandes com cada coisas terríveis, cara. Induzir a fé de uma pessoa num objeto, né? Isso é triste, cara. Isso é muito triste, né? E a gente vê isso, como está acontecendo isso aí hoje. Então é isso, a gente tem que manter aí esse evangelho genuíno aí, porque esse é o poder de Deus, tá aí, cara. Amém, pastor. Já estamos praticamente finalizando esse papo reto e eu gostaria que você deixasse um conselho para essa geração referente à leitura da palavra e o poder do evangelho, né? Que conselho você daria aos nossos ouvintes para que eles venham ter mais fome, mais sede pela palavra e viver o poder do evangelho em suas vidas? Olha, Lucas, eu sempre tenho falado com os meninos aqui na igreja e por onde eu vou eu tenho aconselhado eles a se manterem firmes no evangelho, principalmente em leitura. Principalmente em leitura. Os jovens que não lêem, que não se aprofundam na palavra de Deus, que não buscam um livro bom para ler, né? Tem tantos livros bons aí para ler, que você adquire conhecimento, que você abre o seu horizonte, abre a sua mente, né? Você lê o livro do Champlin, você lê o livro do Stott, você lê os livros do Billy Graham, sabe, esses livros, cara, você vê a mentalidade, as palavras que tem nesses livros, cara, sabe, isso daí abre o teu horizonte pro evangelho, né? Não é pra gente falar assim, eu sou sábio, eu fiquei inteligente, nada disso, né? Mas abre, aquilo coloca conteúdo em você para que você seja usado, seja um instrumento. Os jovens hoje precisam ser usados, precisam ser instrumentos.
Os jovens hoje precisam ter unção, ter graça, autoridade, quando eles ministrarem, aonde eles forem, né? Você vê como tem jovens aí jogados nas drogas aí, muitos jovens que já até foram da igreja, tudo, mas por que que acaba se perdendo esses jovens? Porque falta isso, falta exatamente esse alimento, cara. Jovens às vezes que se envolvem nos eventos da igreja, né, nos congressos, às vezes participa do evangelismo, de alguma coisa, mas não se firma na palavra. Quando você não é firmado, você não tem embasamento bíblico, você não suporta, você acaba sucumbindo, você dá brecha, e aí o diabo já, né, prepara um namorado, uma coisa ou outra, tira você da igreja. Então, esse é o que eu falo para os jovens hoje, esse é meu conselho para os jovens. Fique firmado na palavra, busque santidade, busque a presença de Deus a cada dia mais, para que você consiga se manter dentro da igreja, você consiga se manter diante do Evangelho de Cristo. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez. Te agradeço por ter aceito esse convite, por ter compartilhado um conteúdo tão rico. Estou aqui extremamente edificado por cada palavra, por cada ensinamento. Eu devo muito ao Senhor. Você tem discipulado, né, as nossas vidas, tem nos ensinado a amar Jesus, a palavra, o Evangelho, principalmente também em servir. Então você é uma das minhas grandes inspirações e está deixando um legado muito grande para a igreja, que é amar as Escrituras, né? Então, muito obrigado mesmo. Foi uma honra bater esse papo contigo. E o próximo é escatologia, hein, pastor? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida. Amém, Luquinha. Foi um prazer, cara. Prazer muito grande. Eu amo falar de Jesus. Quantas vezes precisar de mim, me chamar, eu estou à disposição aí. Não sou um teólogo, você sabe disso, que eu não sou um teólogo, mas o pouquinho de experiência que eu tenho aí, eu estou aqui para compartilhar com vocês, né? Espero que o pessoal goste aí desse papo reto aí. E obrigado, fiquei honrado de estar aqui com você hoje. Obrigado mesmo.